Você já parou para pensar por que toda vez que você abre o Instagram ou o TikTok, de repente sente vontade de comprar alguma coisa que você nem sabia que queria 5 minutos atrás? Por que você entra numa loja para comprar uma coisa e sai com 3? Porque todo mês você olha para o extrato do cartão e pensa onde foi parar esse dinheiro todo? Não é fraqueza, não é falta de disciplina, é ciência, é tecnologia, é um sistema inteiro, construído por profissionais altamente capacitados, com bilhões de reais investidos, projetado especificamente para fazer você gastar mais do que planejou, mais rápido do que percebeu, em coisas que muitas vezes você nem precisava. Hoje eu vou abrir esse jogo com você. Vou te mostrar como o marketing foi construído para esvaziar o seu bolso todo mês. Quais são as técnicas que eles usam no seu cérebro sem você perceber, como a tecnologia turbinou tudo isso nos últimos anos e, o mais importante, o que você pode fazer para se proteger e parar de ser o alvo fácil desse sistema. Fica até o final, porque no último bloco eu vou te dar uma estratégia prática que vai mudar completamente a forma como você consome a partir de hoje. Vamos começar com um número que vai te deixar de queixo caído. Os brasileiros passam, em média, 9 horas e 9 minutos por dia conectados à internet. 9 horas! Isso é mais tempo do que a maioria das pessoas dorme. E durante boa parte desse tempo, você está sendo observado, analisado e bombardeado por mensagens cuidadosamente elaboradas para mexer com as suas emoções e tirar dinheiro do seu bolso. E não para por aí. 7 em cada 10 brasileiros, ou seja, 70,4%, usam plataformas sociais, representando um universo de 150 milhões de pessoas. 150 milhões de potenciais consumidores conectados todos os dias. Para as empresas, isso é o maior mercado da história da humanidade, e elas sabem exatamente como explorá-lo. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo hoje, você precisa entender de onde veio tudo isso. Porque o marketing não nasceu do nada. Ele foi construído ao longo de décadas com um único objetivo: entender como funciona a cabeça humana para influenciar decisões de compra. No começo do século XX, as propagandas eram simples. Você via um anúncio no jornal, ele descrevia um produto e você decidia se queria ou não. Direto, racional, sem manipulação sofisticada. Mas aí chegaram os psicólogos e tudo mudou. Pesquisadores começaram a estudar o comportamento do consumidor de forma científica. Descobriram que as pessoas não compram com a lógica, compram com a emoção. E que a emoção pode ser ativada, estimulada e direcionada por estímulos externos. Cores, sons, cheiros, palavras, imagens, contexto. Tudo isso afeta o cérebro de formas que o próprio consumidor não consegue perceber. Nasceu, então, o neuromarketing, uma das áreas mais poderosas e menos discutidas do mundo dos negócios. O neuromarketing usa conhecimentos de neurociência para entender como o cérebro responde a estímulos e, principalmente, como essas respostas influenciam a decisão de compra. Com ferramentas como ressonância magnética e eletroencefalograma, pesquisadores conseguem mapear o que acontece no seu cérebro quando você vê uma embalagem, ouve uma música ou assiste a um anúncio. E o que eles descobriram é assustador. O cérebro humano processa a maior parte das informações de forma inconsciente. Você acha que está fazendo uma escolha racional, mas na prática, a decisão já foi tomada antes mesmo de você ter consciência dela. E o marketing foi construído exatamente para atuar nesse nível. Pensa comigo num exemplo clássico. Em testes cegos, a maioria das pessoas preferia o sabor da Pepsi ao da Coca-Cola, mas quando as marcas eram reveladas, a preferência mudava para a Coca-Cola. Por quê? Porque a força emocional da marca Coca-Cola ativa áreas do cérebro ligadas à memória, à infância, à felicidade. O produto em si era secundário. O que vendia era a emoção associada à marca. Isso é o que as empresas fazem com você todo dia. Elas não vendem produtos, elas vendem sensações, identidades, pertencimento, status, segurança, amor, alegria. O produto é só o veículo.
A emoção é o motor da compra. E como eles constroem essas emoções? Através de técnicas que você usa todo dia sem perceber. Vou te mostrar as principais agora. A primeira é a escassez e urgência. Você já viu aquele contador regressivo numa loja online? Aquela mensagem dizendo últimas 3 unidades em estoque ou promoção válida só até meia-noite? Isso não é informação, é manipulação. Quando o cérebro percebe que algo pode acabar, entra em modo de alerta. O medo de perder uma oportunidade, o que os pesquisadores chamam de FOMO, do inglês Fear of Missing Out, é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que existem, e as empresas sabem disso e usam isso contra você deliberadamente. A segunda técnica é o efeito âncora. Quando uma loja mostra um produto com o preço original de R$ 500, mas oferece por R$ 250, o seu cérebro não avalia se R$ 250 é um bom preço para aquele produto. Ele compara 250 com 500 e pensa que está fazendo um ótimo negócio. A âncora, que é o primeiro número apresentado, distorce completamente a sua percepção de valor. Na prática, aquele produto pode custar R$ 80 para ser fabricado e jamais foi vendido por R$ 500 antes da promoção, mas o seu cérebro não sabe disso. A terceira técnica é a prova social. 73% das pessoas compram porque alguém que elas admiram ou seguem comprou antes. Os influenciadores digitais existem exatamente para isso. No Brasil, 37% dos consumidores afirmam ter comprado um produto com base em comentários positivos feitos por influenciadores, enquanto 35% realizaram compras diretamente dentro das plataformas sociais nos últimos 12 meses. Central do Varejo. Pensa nisso. Mais de 1/3 dos consumidores brasileiros compraram algo porque um influenciador indicou. Isso não acontece por acaso, é estratégia. Os influenciadores são pagos para parecerem autênticos, para parecer que estão usando aquele produto porque amam, não porque foram pagos para dizer isso. A quarta técnica é o parcelamento invisível. Quando você vê um produto por 12 vezes de R$ 49, o seu cérebro processa como se fosse R$ 49, não R$ 588. O valor total fica invisível e a empresa sabe disso. Por isso, ela destaca a parcela e esconde o total. É uma ilusão financeira deliberada. E a quinta, talvez a mais poderosa de todas nos dias de hoje, é o algoritmo personalizado. Isso é onde o marketing do século XXI se diferencia de tudo que veio antes, porque antes as empresas faziam propaganda para todo mundo. Hoje, elas fazem propaganda para você, especificamente para você. O consumidor de 2026 está exposto a pressões emocionais, estímulos constantes, publicidade personalizada e algoritmos que moldam preferências sem que ele perceba. Rose Gleice Girardi. Cada vez que você para num vídeo, cada curtida que você dá, cada busca que você faz, cada produto que você olha e não compra, tudo isso alimenta um sistema de inteligência artificial que aprende quem você é, o que você deseja, quais são suas fraquezas emocionais e como te apresentar o produto certo, no momento certo, no formato certo para maximizar a chance de você comprar. Sabe aquela sensação de que o celular está te ouvindo porque você falou sobre um produto e de repente ele apareceu no seu feed? Não é que o celular te ouve, é pior. O algoritmo te conhece tão bem que consegue prever o que você vai querer antes mesmo de você pensar nisso conscientemente. E os números mostram o tamanho desse impacto. 68,8% dos consumidores brasileiros relatam que promoções vistas em redes sociais já os levaram a compras impulsivas. Publi. Quase 70%. Isso significa que 7 em cada 10 brasileiros já compraram algo que não planejavam comprar porque o algoritmo colocou na frente dos seus olhos na hora certa. E esse sistema está crescendo. 42% dos consumidores brasileiros acreditam que passarão mais tempo nas redes sociais nos próximos 12 meses, índice acima da média global de 28%. Central do Varejo. Mais tempo nas redes sociais significa mais exposição ao sistema, significa mais oportunidades para as empresas acessarem o seu cérebro e o seu bolso.
Mas não para por aí. Em 2026, o marketing deu um salto ainda mais assustador com a chegada do social commerce. O TikTok Shop, o Instagram Shopping, o YouTube Shopping transformaram as redes sociais em lojas. Agora você não precisa nem sair da plataforma para comprar. Você está assistindo um vídeo, gosta do produto que o criador está usando, clica e em segundos a compra foi feita. Sem tempo para pensar, sem fricção, sem a oportunidade de refletir se você realmente precisa daquilo. E isso é intencional. A fricção, aquele tempo entre ver o produto e efetuar a compra, era a última barreira de proteção do consumidor. Era o momento em que o impulso diminuía e a razão voltava. O social commerce foi desenvolvido para eliminar essa barreira. Compra em segundos antes que a razão chegue. Agora me diz uma coisa.